Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Vamos aqui para a coletiva de pós-jogo aqui de Felipe Luiz, falando aí da grande atuação do Mengão, vitória por 2-0 contra o Vasco. Então já deixa o seu like e se inscreva, galera. Do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em cima. Ok, boa noite. E queria que você falasse a respeito justamente desse momento de um pouco de desequilíbrio no segundo tempo e até das ações propostas pelo técnico do outro lado, Fábio Carille, e das alternativas que você buscou para tentar mudar aquele quadro em que o Vasco chegou em determinado momento a pressionar o Flamengo, colocou uma bola no travessão, né, para manter a vantagem e até ampliá-la já nos minutos finais. Quando você vai para o intervalo, sendo que quase não tinha nada para falar para os jogadores, não tinha detalhes mínimos para corrigir, detalhes finos mesmo. Então, assim, sabendo que o treinador adversário vai mudar, que vai fazer alguma mudança, que vai, ou até mesmo ou tática ou alguma troca de algum jogador, mas eu não sei o que ele vai fazer. Então, eu não consigo avisar para os jogadores o que vai acontecer, eles têm que entrar no segundo tempo e até a gente entender o que está acontecendo, resolver. Mas a bola na trave veio de um erro nosso, de uma perca da bola. Então, são algumas coisas que podem acontecer, né? São naturais do jogo, né? Ninguém domina os 90 minutos, é impensável fazer isso. Mas, como eu falei, o time em 90 minutos dominou praticamente 70. Então, é natural que nós estamos num clássico e o adversário também joga. E tem grandes jogadores, tem um jogador... Coutinho e Vegete são jogadores de altíssimo nível, e obviamente que o Vasco ia ter o domínio e o controle em algum momento do jogo, e tiveram, mas o time conseguiu superar essas adversidades. Confusão ali em cima do Wesley, né? Ele estava com a bola, foi dar um passe, virou a cara, e os jogadores do Vasco se sentiram desrespeitados. No final, ele, inclusive, deu uma entrevista e falou que todo mundo sabe da passe virando a cara. Ele citou o Coutinho. O Coutinho tem vários passes virando a cara e ficou bravo, né? Ele destacou isso. Eu queria saber qual é a tua opinião, por que tem acontecido isso? Os times estão, de repente, jogando bonito, como você falou, com nota artística, e o adversário, às vezes, se infla, se sente desrespeitado pelo fato do adversário estar jogando bonito. Não, sim, não, mas o jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso, e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens, e eles vão passar por isso e dar confusão porque são clássicos. É basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Contra o Botafogo não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, TV Globo Sport TV. Você tem uma série de opções de jogadores que jogam pelo lado do campo, obviamente, cada um com a sua característica, e a gente percebe que, você até citou uma vez aqui numa coletiva, o que você escolher, né, você sabe que vai cumprir bem a função. Mas em relação a Arrascaeta, quando você, por exemplo, ou ele não joga, ou retira ele, como foi hoje durante o jogo, eu estou percebendo que você está, de repente, buscando adaptar ali alguém. Parece que hoje foi o Plata que você fez ali a função, mesmo tendo entrado ali o Luiz Araújo. Você acha que a função do Arrascaeta não diria um problema, mas é uma função ali que você ainda não está bem, você não está bem guardado ali quando você tem que fazer situações e ele não está no jogo ou iniciando ou durante? Vou repetir o que eu falei na outra entrevista. O Arrascaeta, ele é único, um jogador único. Um jogador diferente, um jogador que escolheu estar aqui no seu auge. Nós vimos o melhor Arrascaeta durante muitos anos e agora acho que ele está
no auge da carreira de um jogador que 29, 30 anos, né? Que você se sente bem, você está bem fisicamente e o nível de entendimento de jogo ele é perfeito. Mas eu sempre penso e sempre monto um modelo em função do meu ataque, dos jogadores de ataque que eu tenho disponíveis. E se não tiver a Arrascaeta disponível, eu vou ter que montar uma outra estratégia, como eu venho fazendo quando o Arrascaeta não está no jogo. Então, sempre em função primeiro do atacante, do 9, e depois adaptando as peças ao redor disso, né? Então, se o Arrascaeta não está, tem outros jogadores que podem fazer. Bom, Plata fez nos jogos mais importantes e foi muito bem. Gerson faz. Luiz Araújo faz. Matheus Gonçalves faz. A 10. Estou esquecendo. Nico faz. Tem vários jogadores. O Arrascaeta é único, né? Mas eu posso adaptar vários jogadores para jogar nessa função. E até mesmo Michael já fez contra o Fortaleza e Bruno Henrique já fez. Então, eu tenho vários coringas dentro do elenco que eu posso ir mexendo e jogando com essas peças aí que nos dão muito para a equipe. Boa noite, Felipe. Bruno Castanho, Rubro News TV. Primeiro eu queria falar, né, com você sobre essa questão do elenco. Você falou de um jogo que, por um momento, ali perdeu o controle e você faz as substituições, 3 primeiras, depois ainda o Cebolinha que faz um golaço, a importância desse elenco. E uma pergunta individual sobre o Wesley. Toda a coletiva aqui é perguntada pelo Wesley, elogia, e, de fato, o Wesley hoje é o melhor lateral do Brasil e vai ser convocado para a seleção com méritos. Melhorou muito defensivamente, teve muito... Né, hoje ele faz a jogadaça do gol, por exemplo, né, que ele vai pelo corredor central, arrasta e faz o passe para o gol. Mas nessa última, sempre aquele último passe, aquela tomada de decisão, né, do Wesley, que é muito importante para o teu sistema e cria bastante. O que falta para ele ainda mais evoluir e começar a dar mais assistências como a de hoje, por exemplo? Obrigado. O Wesley, momento de forma esplêndido, né? Tá muito bem. E assim, fase defensiva muito boa, tem ajustes que fazer, tem ajustes que melhorar. Ele mesmo pede para treinar esses ajustes que ele precisa fazer. Ele evoluiu muito em alguns aspectos defensivos de defesa da área. Desculpa. E o terço final, todas as ações que ele fez bem. Muitas das vezes não acaba em gol, mas ele fez o cruzamento que eu peço para ele fazer. Na parte do campo que ele está, ele tem que cruzar a bola de uma forma, ele está fazendo. E muitas das vezes os jogadores de área não estão aproveitando, né? E essa frieza na área é uma coisa que eu nunca tive em 38 anos de carreira. 30 anos, quando eu tinha 38 anos eu ainda não tive. Eu tive 20 anos de carreira e nunca tive essa frieza na área. Era um jogador que perdia muitos gols e errava muito o último passe. Mas sempre acreditei porque nunca me falaram que tipo de passe, ou como dar o passe, ou onde os atacantes iam estar em cada momento. E estamos falando isso para o Wesley e ele tem feito tudo. Então, está um momento maravilhoso e esse momento está naquele flow, né? Que tudo dá certo e ele está desfrutando e se divertindo no jogo. E a gente vê que ele está se divertindo, ele está feliz, a confiança está lá em cima e temos que manter ele nesse momento. Felipe, boa noite. Só desculpa, sobre a questão do elenco ali, das substituições, né, dessa importância desse teu elenco, como o Cebolinha, que voltou hoje e fez um golaço. O elenco do Flamengo é incrível. Já falei muitas vezes, eu acredito firmemente que é o melhor elenco da América. Um elenco altamente qualificado, completo, e poder colocar o Cebolinha no segundo tempo é uma maravilha. Então eu já falei para vocês, sou extremamente feliz de poder liderar esse elenco aqui e ter essa máquina na mão. Pessoal, pedir para que cada um faça uma pergunta. A gente tem muitos pedidos, se cada um fizer 2, 3, tá? Vamos lá, Igor. Felipe. Pode falar. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Na primeira resposta que você deu, você falou um pouco das mudanças táticas que o Carille fez e o Vasco conseguiu igualar a partida. E teve uma mudança que o Vasco estava no 4-3-3, depois começou num 4-2-3-1, depois um 3-6-1 ali.
Eu queria te perguntar como você recebeu essas mudanças táticas e o que você pensou para respondê-las. Logo depois você fez um pacotão de substituições, colocou o Léo, colocou o Alan e colocou o... Não lembro quem foi o terceiro jogador. Mas, enfim, acho que foi o Luiz Araújo. Mas, enfim, como você recebeu essas mudanças táticas do Carille e como você pensou em respondê-las para o Flamengo conseguir depois ficar superior de novo na partida e chegar ao segundo gol? Obrigado. Bom, quando começa o segundo tempo, eu vejo como eles estão saindo da pressão e vejo o porquê que eles estão saindo da pressão. E, claro, tem jogadores que... o exemplo do Varela, que já tinha falado para mim que a gente já tinha combinado de não jogar mais de 60 minutos, o Arrascaeta, a gente tinha combinado, e esses jogadores, eu estou querendo dar, principalmente para o Arrascaeta, essa sequência de jogos para ele poder, porque o Arrasca é um tipo de jogador que ele ganha forma tendo mais minutos, e agora ele já está mais preparado para poder ter essa sequência, então a gente combinou para tirar, né? Mas esses jogadores não estavam chegando no momento certo, na minha visão ali do banco, para pressionar junto com os outros companheiros que estavam indo. Então, estavam acabando saindo da pressão algumas vezes, nos empurraram para trás, e quando a gente recuperava a bola, a gente não estava conseguindo mantê-la, porque estava tentando acelerar o jogo muito rápido, né? Então, começou a virar um pouco o jogo de ida e volta, isso cansou os jogadores que estavam mais cansados e assim, foi rápido a leitura, mas obviamente que já estava tudo pensado, porque esses jogadores que iam entrar nos dão muito controle, muito volume de jogo, e já com isso já controlamos de novo e já começamos a ter a bola, as chances de gol e o domínio do jogo, né, novamente. Então foi natural. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Você termina essa Taça Guanabara e também a Supercopa sem perder clássicos, mas ao mesmo tempo você diz que a temporada não começou ainda. Quanto esse desempenho nesses clássicos você está levando para frente para determinar se nesse momento do ano, 16 de fevereiro agora, você tem ou não ter um time titular ou uma tática titular necessariamente, diante da rotatividade que você está propondo ao time? Me explica um pouquinho melhor a tua pergunta, desculpa. O peso dos clássicos, ele influencia para você ter ou não ter nesse momento um time titular? Como é que você está vendo a construção do time titular diante do resultado que você teve nos clássicos? O time titular, ele é feito durante a semana, dependendo do que os jogadores falam para mim, no campo. Então, eu vejo o que está acontecendo no campo, eu vejo como estão fluindo as coisas, como eles estão se relacionando, a química entre eles, e aí o time titular é decidido aí. Eu não posso nunca decidir um time titular para um jogo daqui a 2 semanas. Eles têm que ganhar a vaga deles todos os dias, todos os treinos, e me deixar com dor de cabeça como os zagueiros estão fazendo agora. Então, esse é o primeiro. E só me lembra a tua pergunta de novo, que eu esqueci. Dos clássicos. Desculpa. Me desculpa. Os clássicos, eles têm, além de ser uma forma de preparar fisicamente os jogadores que estão agora começando, ele tem um peso emocional muito grande, né? Então, os jogadores eles estão indo ao seu limite, mas não só o nosso, do Vasco foram ao limite, dos do Botafogo foram ao seu limite, os do Fluminense foram ao seu limite, porque tem esse componente emocional, né, que faz o jogador ir além do que pode. 3 clássicos seguidos é muito, né, mas é importante para que eles possam ter essa vivência com o jogo, possam, como eu falo, chegar no Brasileiro da melhor forma. Eles já estão, para mim, na melhor forma. Esses jogadores já estão aptos para disputar, né? E para mim o principal é conseguir dosar e dar as gotas para cada um aí, para que eles possam chegar no começo do Brasileiro da melhor forma física possível, para poder conseguir desempenhar toda a temporada. Okay. Boa noite, Felipe, aqui. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Essa é a sua primeira temporada que você programa, né, a pré-temporada do Flamengo. Muito se reclama sobre calendário e, de alguma maneira, o início de temporada de uma equipe é o campeonato estadual. Queria saber como é que você está programando, porque, até onde eu entendo, ano passado, o Flamengo também iniciou com uma intensidade muito grande no Carioca, e depois, no momento crucial, perdeu muitos jogadores. Como é que você está pensando, como é que você programou essa pré-temporada para equilibrar o calendário do Flamengo? Como planejamos a pré-temporada com 2 semanas de adaptação, com a terceira semana preparando uma final,
ou seja, tivemos que interromper um pouco Fala, pessoal. a pré-temporada, entre aspas, para jogar um jogo decisivo. E depois, conforme eu falei para vocês, estou dando minutos para todos os jogadores, tentando dar minutos para todos os jogadores e não sobrecarregando ninguém, né? Alguns jogadores repetiram, mas são jogadores que segundo o nosso entendimento, no entendimento do departamento médico e do preparador físico, são jogadores que podem e conseguem e precisam de uma sequência, como é o caso do Arrascaeta, que agora vai começar, é o caso do Gerson, que também condiciona muito jogando, e alguns outros jogadores. Acredito que conseguir, por exemplo, não dar sequência para o Cebolinha, para o Luiz, nesses jogos agora, que são jogadores que vinham de lesões importantes, e estou esquecendo de alguém aqui. Bom, não sei, agora não lembro quem mais, mas como eu falei, para que agora vamos chegar, vai chegar o jogo do Maricá, depois temos a semifinal, né, se não me engano, é isso? Semifinal e a final. E continuar usando todos esses jogadores para poder chegar bem no começo do Brasileiro e sem ter um time titular, como o teu companheiro me perguntou, porque não é que eu tenho um time titular, eu penso sempre em função também do adversário, nas peças que eu vou escolher. E a pré-temporada é isso. Agora, é uma temporada muito longa, com muitos jogos, e obviamente que vão acontecer lesões, como aconteceu o caso do Ayrton Lucas, um trauma, o Juninho trauma, o Alexandre trauma, a lesão muscular como a do Michael. É natural que aconteça no futebol. O importante é sempre saber respeitar os processos e saber que isso nós estamos sujeitos a isso, mas com o elenco que eu tenho, estou bem servido para suprir qualquer baixa e poder chegar, manter esse nível na temporada. O que vai dar, por exemplo, para os jogadores ter essa forma, na minha opinião, também depende muito do plano de jogo e do modelo de jogo, porque se os jogadores sofrem e correm errado, claro que eles vão correr mais do que precisam. Okay. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, Família da Nação. A pergunta é a seguinte: você tem optado por 2 volantes de contenção, que são mais de contenção nesse início de ano, né? Que às vezes o Pulgar junto com o Alan, às vezes o Pulgar junto com o Everton Araújo. Isso é definitivo ou é algo que você encontrou o time dessa maneira ou é algo que você ainda pretende mexer? Por exemplo, você tem o Gerson, que pode jogar nessa função, você colocando o Luiz Araújo na função do Gerson. E também o Nico, né? O Nico de la Cruz. Como é que você enxerga o Nico nesse processo todo? Ele hoje é um segundo volante para você ou um meio armador? Começa de novo. Eu tô um pouco. Começa de novo a tua pergunta, por favor. Estou com a cabeça um pouco. Desculpa. O que eu quis dizer é que você, nesse início de temporada, você jogou com 2... Lembrei. Desculpa. Obrigado. Eu acredito que um time, para brigar por títulos, ele tem que saber dominar 2 sistemas, né? E o meu time jogou com um sistema no passado, o 4-2-3-1, que se converte em 4-4-2, e também jogou no 3-4-3, que também, por momentos, vira 3-5-2. Para jogar com um volante, com 4-3-3, o que eu pensei quando eu cheguei no Flamengo? Vejo o elenco como está montado. Temos 4 volantes, né? E temos o Everton Araújo, temos o Eric Pulgar, temos o Nico, temos o Alan, o Alcaraz, que estava aqui, e o Gerson, que pode jogar de volante, 6 volantes, né? Então, por uma questão natural das coisas, jogar com 2 volantes pelo elenco que está montado, na minha visão, era fundamental, até mesmo pelo equilíbrio que dá com os jogadores que têm com os laterais que nós temos. Então, essa foi a minha primeira reunião para montar o time, ou a estrutura do time foi essa, mas posso mudar, claro que sim. Em algum determinado momento posso usar 4-3-3, posso usar 3-4-3 também, então, pela versatilidade desses jogadores, né? Se, por exemplo, para jogar 4-3-3, teria que simplesmente tirar um volante e colocar mais um na frente, ou mais um ponta, né, no caso.
é uma adaptação, a gente pode fazer perfeitamente, dependendo, como eu te falei, do plano de jogo do adversário. Então, em função do adversário. Então, isso a gente estuda, analisa mas eu acredito que o time está bem encaixado dessa forma, eles estão se sentindo bem, eles entendem, eles têm relações e